This call is now being recorded. A primeira questão, ela fala o seguinte: identifique o valor máximo ou mínimo de cada função a seguir. Bom, basicamente é você calcular o y-vértice, né? Então, você pode calcular o y-vértice pela fórmula, ou encontrando o x-vértice e substituindo o valor do x-vértice na função. Tem essas duas opções. Beleza? Lembrando que y-vértice é menos delta sobre 4 vezes A. Então, na primeira questão, na letra A, o delta é B ao quadrado, no caso, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes A, vezes C. Né? O C é negativo, então menos 2. Vai ficar 16 menos 8, que vai dar 8. Então, o y-vértice seria menos 8 sobre 4 vezes menos 1, que vai dar 2. Então, valor. Como a função da letra A é negativa, a parábola é decrescente, então ela tem valor máximo. Beleza? Se for crescente, tem valor mínimo. Como é o caso da letra B, tem valor mínimo, porque ela é crescente. E aí a mesma coisa, calcular o delta. O delta aí vai ser menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes A, que é o 2, vezes o C, que é o 1. Então o delta vai dar 1 aqui, né? Delta dando 1, na fórmula, o y-vértice vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então ficou menos 1 sobre 8. Né? E na letra C, a gente tem que é crescente também. Se é crescente, tem valor mínimo, a função. E o y-vértice primeiro precisamos do delta, né? B não tem termo B, então é 0. Vai ficar só menos 4, vai ficar 0 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o A, que é o 3, vezes o 5, que é o C. Então vai dar, vamos ver, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4 dá menos 60. Aí o y-vértice, menos 60, né? Sobre 4 vezes A. O A é 5. O A é 3, na verdade. 3 vezes 4, 12. 60 dividido por 12 dá 5. Então quer dizer que o y-vértice é 5. Ok? Bom dia para quem chegou aí agora. Professor, a primeira questão, a letra A é valor máximo, né? Valor máximo. Exatamente. Vamos lá. Pode apagar? Vamos para a segunda. Em uma partida de futebol, um dos jogadores lança a bola e sua trajetória passa a obedecer a função tal aí, em que h é a altura da bola em relação ao solo, medida em metros, e t é o intervalo de tempo em segundos, decorrido
desde o instante em que o jogador chuta a bola. Nessas condições, podemos dizer que a altura máxima atingida pela bola é se essa função ela representa a trajetória da bola, você está vendo que ela é decrescente. Então faz totalmente sentido, né? Faz todo sentido. Ela vai fazer uma parábola decrescente. Então, como se a bola subisse e descesse, né? E o valor máximo é o y-vértice, né? O ponto mais alto que a bola atingiu em relação ao solo. Considerando que do solo é o zero, né? Então, você vai calcular o y-vértice. Por exemplo, do delta. A gente tem b ao quadrado, que é 8, aí fica 64, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 0. Então, ficou apenas o 64. E aí, aplicando na fórmula do y-vértice, menos delta sobre 4 vezes a, né? Aí vai ficar 64 dividido por 8, que vai dar 8. Então, 8 metros foi a maior altura que a bola atingiu aí, que é o valor do y-vértice. Terceira. A professora de Raul pediu que os alunos encontrassem o valor máximo e o valor mínimo de algumas funções polinomiais de segundo grau. Para o grupo de Raul foi solicitada a seguinte função. Tá aí. Como o grupo de Raul resolveu essa questão sem esboçar o gráfico? Bom, é simples, né? Ele não quer. Ele quer que você tenha o valor máximo e o valor mínimo. Só isso. Então, aí dá para você saber que ela tem valor mínimo, né? Apenas observando o sinal do coeficiente A. O sinal do coeficiente A é positivo. Portanto, ela tem valor mínimo. Porque o sinal do coeficiente A é positivo. Ok? Você poderia também encontrar o valor do y-vértice. E se o y-vértice for negativo, né, significa que ele está abaixo do eixo y. Mas não. Tem que ser assim mesmo. Beleza? Aí se você quiser encontrar o valor do x-vértice e y-vértice, vai dar 1 e menos 8. Beleza? Caso você tenha encontrado x-vértice, vai dar 1 e o y-vértice vai dar menos 8. E aí, o delta, deixa eu botar aqui também o delta, deu o quê? 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes A, vezes o C. Vai ficar 2 vezes 4, 8. 6 vezes 8, 48. 48 mais 16 vai dar 64.
Então, delta também vai dar 64. Beleza? Aí você vai aplicar na fórmula, vai encontrar menos 8, com o y vértice, que é o valor mínimo. Quarta questão. Até aqui, beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, queira fazer aí? Professor, o valor mínimo, a gente calcula o y e o valor máximo x, é? Não. O valor máximo e mínimo é sempre o y vértice. Porém, ele é máximo se a função for decrescente, porque ele vai ficar lá em cima, ó, e ele é mínimo se a função for crescente, que a parábola é assim, né, da função crescente, ele vai ficar lá embaixo. Mas ambos são os valores do y vértice, ó. Tanto o máximo quanto o mínimo. Vai depender do coeficiente A. Ou seja, se o termo A for positivo, a função ela é crescente. Então, ela tem valor mínimo, ó, o y vértice lá embaixo. Se o coeficiente A for negativo, a função é decrescente. Então, ela vai ter valor máximo. Por quê? Porque o y vértice vai ficar lá em cima, o mais alto possível. Entendeu? Pronto. E o x vértice, ele só serve para você calcular o y vértice de outra maneira, porque você tem a fórmula para calcular, que é menos delta sobre 4a, ou você pode calcular o x vértice, né? Ó. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Você calcula o x vértice e substitui aqui no lugar de x, ó. Aí você encontra o y vértice. Sem ser pela fórmula, é outra maneira. Mas dá no mesmo, tá? Você tem essas duas opções para encontrar o y vértice. Ou pela fórmula, ou substitui o valor do x vértice na própria função. Na quarta, estima-se que o número de clientes C de H representes em um supermercado durante o domingo das 6 às 22, num horário H é dado por essa função aí. Ok. Considere que H só pode variar de 6 a 22, né? Porque é o horário. Determine o maior número de clientes presentes no supermercado. Ó, o maior número de clientes. Observa nessa função que o termo A é negativo, ó. C de H. É a mesma coisa de F de X, tá? Você pode colocar qualquer letra, a questão pode colocar qualquer letra. Então, 3H ao quadrado, ó. O termo A, né, que acompanha o X ao quadrado, o termo A está sendo menos 3, ó. Então, é negativo. Se é negativo, a função, ela é decrescente. Se o gráfico da função é decrescente, o y vértice está lá em cima, então é valor máximo. Por isso que ele disse logo, ó, determine o maior número de clientes. Eu não poderia perguntar qual era o menor, porque o y vértice aqui não tem valor mínimo, só tem valor máximo. Então a própria questão, ela já te fala. Então ela quer que você calcule o y vértice. O y vértice, você pode, vou calcular pelo outro método, sem a fórmula, ó. Vou calcular o x vértice e substituir aqui. No caso, o h do vértice, né? Porque aqui não está em função de x. Mas enfim, vamos continuar chamando de x vértice. X vértice menos b sobre 2a. O a é menos 3, né? Aí vai ficar 84 dividido por 6. Que vai dar 14. Ó, x vértice vai dar 14. Aí você pode pegar o x vértice e substituir aqui, ó, no lugar do x. No caso aqui é h, né? Então vamos lá, ó. Vou substituir o 14, que é o valor do x vértice. Menos 3 vezes 14 ao quadrado, mais 84 vezes 14, menos 132. 14 ao quadrado dá 196. Aí vezes menos 3 vai dar menos 588. Mais
84 vezes 14. Dá 1.176. Menos 132. Aí no final, que é 14, né? C de 14, que no caso é o y vértice, só fazer essa soma aí, né? Deixa eu ver, menos 132 menos 588, vai dar 496, ou 456. Então, esse valor aqui, ó, é o valor do y vértice. Eu encontrei sem usar a fórmula, encontrei substituindo o valor de x. Mas se você calculasse o delta e jogasse na fórmula, você ia encontrar o mesmo valor, 456. Beleza? Então você tem essas duas maneiras para calcular o y vértice. Eu gosto de usar quando o delta dá um valor muito alto, né? Um valor muito grande, que vai me dar trabalho, para eu saber quem é a raiz e tal. Então eu uso esse método. No caso aqui, o delta ia dar uma coisa bem grande, né? Porque os coeficientes são números altos. Aí você pode usar esse método. Então quer dizer que a resposta é a letra C, né? O máximo de clientes que teve dentro do supermercado foram 456. Que é o valor de y vértice. E o horário, você também pode saber, que é o valor do x vértice, ó, às 14 horas. Às 14 horas, tinha o máximo de pessoas, 456 pessoas. Beleza? Posso apagar? Beleza. Então vamos lá para a quinta. A quantidade X de pessoas que assistem ao espetáculo teatral varia de acordo com o preço P em reais, cobrado na entrada conforme a expressão 100 menos X. Nessa condição, qual preço deve ser cobrado no espetáculo para que a renda seja máxima? Bom, X é a quantidade de pessoas que assistem ao espetáculo. E o preço a ser cobrado é 100 menos X. Então, o que acontece? Ó, nessas condições, qual deve ser o preço? Qual preço deve ser cobrado para que a renda seja máxima? Bom, no espetáculo vai ter X pessoas. E dessas X pessoas vão ser cobrado um valor de 100 menos X. Então, multiplico, né? A quantidade de pessoas pelo valor cobrado. Então, vai ficar, se eu fazer a distributiva aqui, ó, vai ficar 100x menos x ao quadrado. Essa função aqui que representa o valor a ser cobrado, né? O valor a ser cobrado não, a renda, né? Porque, ó, se eu convidar vocês para uma festa e eu cobrar 10 reais de cada, quanto vai ser o meu lucro? Né? Eu pegar os 10 reais vezes a quantidade de pessoas que vieram para a festa. Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu multipliquei x, que é a quantidade de pessoas, por 100 menos x, que é o valor da entrada. Aí eu vou encontrar a renda, né? É o lucro obtido. Aí ele quer saber qual é o lucro máximo. Quando que essa empresa aí vai obter o maior lucro possível? Seria
quando fosse a maior quantidade de pessoas? Não, né? Isso quem vai nos dizer é a função, beleza? Porque, observa que o preço aqui, ó, do ingresso é 100 menos X. E X é a quantidade de pessoas. Ou seja, quanto mais pessoas forem, mais barato fica o ingresso. Ó, se forem 99 pessoas, o ingresso não é 100 menos X? 100 menos 99 fica 1. Então, se for 99 pessoas, a entrada vai custar R$1. Se for só 50 pessoas, 100 menos 50, ó, a entrada já vai custar 50. Então, tem um número aí de pessoas X que vai obter o maior lucro possível. E isso a gente encontra com o Y-vértice. Então, simples, só calcular o Y-vértice. Ó. Primeiro vamos calcular o delta aqui. Delta é B ao quadrado. Vamos calcular pelo mesmo método aqui, ó. O mesmo métodozinho. X-vértice e depois substitui X-vértice, ó. Menos B sobre 2A. Ó, X-vértice é 50. E agora é só substituir os 50 na função. A função é f de x igual a 100x menos x ao quadrado. Então vai ficar f de 50 igual a 100 vezes 50 menos 50 ao quadrado. Aqui vai dar 5.000 menos 2.500. Ou seja, o f de 50 vai dar 2.500, que é o valor do y-vértice. Então, quer dizer que o y-vértice é 2.500. Então, quer dizer que o lucro máximo aí, que ele vai obter, é de R$2.500. Mas ele quer saber, gente, o preço máximo, né? O preço máximo que ele vai cobrar é aqui, ó. E x-vértice, né? Não é quanto ele vai lucrar, o máximo que ele vai lucrar. Ele quer saber só o preço máximo. Então, nem precisava eu calcular o y-vértice, ó. Era só calcular o x-vértice. 50, beleza? O x-vértice representa o preço máximo. O y-vértice representa o lucro máximo. Então, se ele cobrar o preço de R$50, ele vai obter o maior lucro possível, que é R$2.500. Mas, no caso, a questão só queria mesmo o preço máximo para gerar esse maior lucro possível, que no caso é o preço de R$50, que é o x-vértice. Sexta questão. Observe o gráfico representado a seguir. Essa questão aqui é só teórica, né? O gráfico tem concavidade voltada para cima. O que se pode afirmar sobre o coeficiente A dessa função? Bom, se o gráfico tem coeficiente, se ela tem a concavidade voltada para cima, ou seja, significa que ela é crescente. Portanto, o A, coeficiente A é positivo. Isso que a gente pode afirmar sobre o coeficiente A, observando esse gráfico, que ele é positivo. Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? É só olhar ali, ó, o ponto mínimo, né, onde que a parábola está fazendo a curva. Ó. É no 1 para o x e no 6 para o y. Então, é no ponto 1 e 6. São as coordenadas do vértice. Letra C. O vértice dessa parábola corresponde a um ponto máximo ou um ponto mínimo? Obviamente, né, como ela é crescente, o vértice está lá embaixo. Então, é ponto mínimo. E a letra D, quais são as raízes representadas por essa função? Observa que ela não está cruzando o eixo X, essa parábola. Portanto, não tem raízes. Se ela não cruza o eixo X, não tem raízes. Significa que o delta é negativo. E poderia também te perguntar, né? Em relação ao delta, o que podemos dizer? Aí a gente
poderia dizer que o delta é negativo, porque não tem raízes a função. Como eu sei que não tem raízes? Porque o gráfico não está tocando o eixo x em nenhum ponto. Beleza? E aí a gente vai para a oitava. Para que valor de m a função polinomial do segundo grau apresenta ponto mínimo? Bom, para apresentar ponto, é bem simples, tá, gente? Para apresentar ponto máximo ou ponto mínimo, a única coisa que interessa é o valor do coeficiente A, beleza? Se o coeficiente A for positivo, ponto mínimo. Se o coeficiente A for negativo, ponto máximo, beleza? Então, quem nessa função aqui que ele deu na oitava questão está representando o coeficiente A? Quem está perto do x ao quadrado? Quem é que está perto do x ao quadrado? É o m mais 1. Então, o m mais 1 representa o meu coeficiente A. E ele quer saber o valor de m para que ela tenha ponto mínimo. Quando que a parábola tem ponto mínimo? Quando o termo A é positivo, ou seja, quando o termo A é maior que zero, né? E quem é o meu termo A nessa função? É m mais 1. Então, eu vou trocar o A por m mais 1. Resolvendo, o m tem que ser um número maior que menos 1. Só isso. O valor que m tem que assumir é um número maior que menos 1. Qualquer número maior que menos 1 vai deixar o termo A positivo. Portanto, vai ter sempre um ponto mínimo. Esse K aí nem interessa, ele só colocou mesmo por colocar, né? Só o que interessa aí nessa questão é o m mais 1, que é o coeficiente A. Só um minutinho, pessoal. Só beber uma água aqui. Volte já. Vou apagar, beleza? Vamos lá para a página 59 agora. Primeira questão na página 59. Determine os sinais das funções do segundo grau representadas a seguir. Bom, já está no ponto aí, né? O gráfico já está feito, é só para você colocar a posição dos sinais. Então, na letra A, o gráfico está assim. Então, sempre acima do eixo X vai ser mais, tá, gente? Aí, se o buchinho da função estiver acima ou abaixo, vai ficar sempre o sinal dentro dele, ó. Então, como o buchinho aqui está acima, vai ser mais. E nas perninhas aqui, ó, vai ser menos, porque ela está abaixo. Letra B. Letra B está invertido, né, ó? Então, o mesmo raciocínio, ó. O buchinho da função está abaixo. Então, aqui vai ser menos, né? Porque está abaixo do eixo X. Qualquer valor de y abaixo do eixo X é negativo, por isso menos. E as perninhas estão acima do eixo X, então aqui vai ser mais. Letra C. Letra C só está tocando em um ponto.
Tá tocando em um ponto. Então, só vai ter um valor, ou positivo ou negativo. Como ela está abaixo do eixo X, então ela só vai ter valores negativos, porque está abaixo do eixo X. E a letra D não está tocando em nenhum ponto, ó. Tá aqui o eixo X, só que ela está acima, ó. Então ela só vai ter o quê? Valores positivos. Em qualquer lugar aqui vai ser positivo. Por quê? Porque ela não está tocando em nenhum ponto e está acima do eixo X. Beleza? Aí ele diz o quê? Determine os sinais das funções representadas a seguir. Beleza, a gente determinou os sinais, mas a gente não fez o estudo, né? Então vamos fazer aqui. Letra A. Aqui, gente, ó, é o -2 e o 7. Então, o que a gente pode botar aqui, ó? Vamos começar pelo Y. Y maior que zero. Quando que o Y é maior que zero? Quando ele está sendo resultado positivo. Quando o X estiver entre o -2 e o 7, ó. Porque o positivo está entre o -2 e o 7. Então, quando o X estiver entre o -2 e o 7. Observa, gente, que... Ah, ele não trouxe, não. Tudo bem. Beleza, fizemos para o Y positivo. Agora para o Y negativo, ó. Y menor que zero. Menor que zero, negativo, ó. Um número menor que -2 e um número maior do que 7. Então, x menor que -2 ou x maior do que 7. Né, ó? Esse aqui, ó, y maior que zero, representa y positivo. Positivo está entre os dois números, então eu coloquei aqui, ó. Y menor que zero representa o negativo. O negativo está em números menores que o -2 e em números maiores que o 7. Também escrevi aqui. O que eu estou vendo no gráfico, estou só escrevendo. E o último é o mais fácil, que é quando o y é igual a zero. É nas raízes, né? Que é exatamente no -2 e no 7. Ou seja, o y vai ser zero quando o x for igual a -2 ou quando o x for igual a 7. E se encerrou aqui. Né? Essa é a nossa letra A. A letra B, a mesma coisa, porém mudou a posição da parábola. Na letra A ela é decrescente, aqui ela é crescente. Então só vai mudar uma coisinha aqui, né? Ó. Esse valor aqui, ó. O y, deixa eu botar aqui os pontos logo. É -8, aqui é -8 e aqui é 15. Observa que o negativo agora é entre o -8 e o 15. Então, vamos escrever aqui, ó. Y positivo, y maior que zero. Onde que é o y maior que zero? Ó, positivo é menor do que o -8 e maior que o 15. Então, y menor que o -8 ou y maior do que 15. Beleza? Agora, y menor que zero. Y negativo. Negativo é entre os dois números. Então, você coloca -8 é menor que o x e o x é menor do que o 15. Logo, o x está entre o -8 e o 15. Tá? Toda vez que o número tiver, o x estiver entre dois números, você escreve assim. Tá? E o último, é o mais fácil, é quando o y for exatamente igual a zero. Que é quando o x for igual... bem que tá errado, tá, gente? Eu botei foi y, aqui é x, tá? Desculpa. Aqui, ó. X menor que -8 e x maior que 15. Voltando. Aqui é quando x for igual a -8 ou o x for igual a 15. Beleza? Ainda falta a letra B e D. Ou C e D.
Posso apagar? Tem alguém copiando ainda? Tem, né? Vou apagar a letra A, beleza? Ó, a letra C é mais fácil de fazer, né? Por quê? Porque só vai ter dois estudozinhos, né? Porque aqui tem três, ó. Porque aqui, ó, só toca em um ponto. Que ponto é esse? É o zero. Então aqui ela só tem valores negativos. Ou seja, o y, ele é negativo. Ou seja, o y é menor que zero. Quando, você pode botar assim, ó, quando o x não for zero. Ou seja, quando o x for diferente de zero. Se o x não for zero, o y vai ser sempre negativo. O único valor que faz o y ser igual a zero é quando o x for igual a zero. Porque aqui é o zero, tá? Se fosse um 5, aí aqui seria 5 no x. Tá? Coincidiu de ser zero. A raiz é zero. Então só tem duas opções aqui, ó. Ou y é zero, que é quando o x for zero, ou y é menor que zero, ou seja, ou y é negativo, quando o x não for zero. Quando o x for qualquer número, menos o zero. Beleza? Letra C. E a letra D dá para fazer até aqui, ó. Observa que ela nunca vai ser zero e nunca vai ser negativo. Beleza? Então, a única coisa que eu posso afirmar aqui é que o y vai ser sempre maior que zero. Vai ser sempre positivo. Posso botar assim, ó, vírgula, para todo x pertencente aos reais. Ou posso escrever também, tá? Para todo x pertencente aos reais, ou para todo x real. Mas assim, é bom porque você vai se familiarizando, tá? Ó, y maior que zero. Esse símbolozinho, um A de cabeça para baixo, significa para todo, tá? Para todo x, o Ezinho significa pertence ou pertencente, tá? Então, para todo x pertencente aos reais. Também você pode escrever sem símbolos, tá? Que dá no mesmo. Então, sempre que o gráfico for assim, ó, não tocar o eixo x, ele vai ser sempre um só positivo, como é o caso aqui, ou só negativo, se ele estivesse aqui para baixo. Aí você ia colocar, em vez de maior que zero, menor que zero. Então, o que dá mais trabalho mesmo é quando for assim, ó. Quando tiver duas raízes. Né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta? Não? Bom. Pessoal que tá com a câmera desligada, não ligou nunca. Tô só observando, né? Na hora da presença. Vou apagar a primeira. Vamos para a segunda. Discuta os sinais da função polinomial do segundo grau aí. Bom, aí não deu nenhum gráfico nem nada, só isso para a gente discutir. Ok. Então, a função está aí. Você vai calcular o delta. Beleza? B ao quadrado. O caso vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Vai dar delta igual a 49. Beleza? Esse delta aqui vai dar 49.
Se o delta deu 49, você vai aplicar em Bhaskara, né? X é igual a menos B, caso, menos 1, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes A. Aí vai ficar 1 mais ou menos 7 sobre 2. Você vai encontrar x1 igual a 4 e x2 igual a menos 3. Beleza, então suas raízes são 4 e menos 3. Como que vai ficar o teu gráfico? Tipo da letra A, né? Se tem duas raízes e o termo A é positivo, significa que é crescente, né? Então vai ficar assim, ó. Parábolazinha crescente, tocando aqui no 4 e aqui no menos 3. Sempre na ordem, tá? Na ordem crescente. Aí você já sabe que aqui é mais e aqui é menos. Agora é só escrever. O y vai ser maior que 0 quando o x for menor que o menos 3 ou quando o x for maior do que o 4. Não é? O positivo está para cima, então menor que o menos 3 e maior que o 4. O y vai ser negativo, menor que 0, quando o x estiver entre menos 3 e 4. E o último, o y vai ser 0 quando o x for igual a menos 3 ou quando o x for igual a 4. Só isso. Ou seja, a mesma coisa da primeira questão, sem esse gráficozinho feito. No caso, a gente teve que fazer ele. Só isso que diferenciou a primeira da segunda. Professor, ali x tem que ser maior que menos 3 ou x tem que ser maior que 4? Sim, certo. Aqui é menor. Desculpa, obrigado aí por avisar. Muito bem, tá prestando atenção. É menor que menos 3. Eu botei foi o sinal de maior. Professor, é que eu não tô vendo que tá cortando aí, eu não tô vendo o outro lado. Você pode afastar um pouco assim? Posso sim. Para onde? Para cá? Ou para outro Pra lado? direita, pra direita aqui. Lá Aqui? pra... Não, pro outro, pra esquerda então. Assim? Mais um pouquinho. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá para a terceira? Maria Luiz está teletransportando aí o som. Legal. Bom, gente, a terceira questão ele diz o seguinte: qual é o valor de m para que essa função seja estritamente negativa? Estritamente é só negativa, tá? Então, para uma função ela ser apenas negativa, né, o delta dela tem que ser negativo. Porque o delta sendo negativo, essa função aí no caso, né, ó, ela não pode ser positiva, por quê? Porque o termo A é menos 3. Se o termo A é menos 3, significa que ela é decrescente, não é? Decrescente. Então,
O delta, para que ela seja só negativa, ó, ela não pode tocar no eixo X, ó. Então ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Não pode encostar no eixo X. Para ela não encostar no eixo X, ela não pode ter raízes. E ela não tem raízes quando o delta é o quê? Menor que zero. Ou seja, quando o teu delta é negativo. Aí eu vou aplicar aqui a fórmula do delta. Ó. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, isso aqui tem que ser menor que zero. E aí eu vou substituir os coeficientes, tá? Ó. Quem é o B? O B é 1. Então, 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 3, vezes o C, que é o próprio M. Ó. O M está fazendo o papel do C. Aí ficou fácil, ó. Ficou 1 mais 12, M menor que zero. Aí o 1 passa negativo e o 12 passa dividindo. Ó. Então fica M menor que menos 1 sobre 12. Ó. Passei o 1 negativo e passei o 12 dividindo. Então o valor do M tem que ser menor que menos 1 sobre 12. Para que essa função seja estritamente negativa. Beleza? Quarta. Vou apagar a segunda. Dada a função tal aí, ela descreve o lucro diário de uma empresa em milhares de reais, com a venda de N unidades de um produto. Para quantas unidades vendidas essa empresa terá o lucro máximo? Bom, gente, ó, para quantas unidades vendidas? O lucro máximo é o Y-vértice e as unidades vendidas é o X-vértice. Né? Porque a própria questão fala, ó, a função descreve o lucro. N é a quantidade de unidades vendidas, o valor de N, ou seja, o N está fazendo o papel do X e o L de N está fazendo o papel do Y. Então, o N ele representa o X-vértice. Como a própria questão já falou, ele é o número de unidades vendidas. Então, basta você calcular o X-vértice aí para saber qual é o máximo de unidades vendidas. Ó. Então, o X-vértice seria menos B, no caso, menos 28, sobre 2 vezes o A. O A é menos 2. Então, ficou 28 dividido por 4, que daria 7. Ou seja, o máximo de unidades vendidas aí para obter o maior lucro possível é 7. Né? Se ele vender 7 unidades, ele vai ter o maior lucro possível. E a letra B, ele diz, determinar qual intervalo de unidades vendidas a empresa terá um prejuízo e para qual terá lucro. Bom, prejuízo e lucro. A gente vai ter que fazer o quê? O gráfico. Ó, letra B. Essa parábola aí, ela é decrescente, né? Por causa da função. Ó. A função é quem? É menos 2n ao quadrado mais 28n menos 66. Beleza?
o A, termo A, é menos 2, é negativo. Portanto, a parábola é decrescente. Né? Ok, a gente vai precisar das raízes. Quem são as raízes? A gente vai precisar calcular delta e Bhaskara. Tá? Então, vamos lá. Delta. Delta seria aqui B ao quadrado. Para simplificar, observa que essa função ela é totalmente divisível por 2. O 2 é divisível por 2, o 28 e o 66. Então, vou simplificar ela por 2, para ficar menor o meu delta. Tá? Para dar menos trabalho. Então, menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos n ao quadrado. 28 dividido por 2 dá 14. E 66 dividido por 2 dá 33. Então, essa aqui é a mesma função, porém simplificada. Né? Aí o meu delta vai ficar mais fácil de calcular. Ficar menor, né? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Resolvendo isso aqui, o seu delta vai dar 100 e... 100 não, vai dar 64. Delta 64, aí vai aplicar na fórmula de Bhaskara. Menos b, ela vai ficar menos 14, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Só um instante. Certo, vai ficar x1 igual a 3 e x2 igual a 11. Beleza? Vai ficar 22 dividido por 2, que dá 11, e 6 dividido por 2, que dá 3. Ok, então quer dizer o quê? Que a parábola vai ser assim, ó. Aqui está o eixo x, ela vai ser decrescente, e os pontos aqui vão ser 3 e 11. E aí, ó, entre o 3 e o 11 é positivo. Menor que o 3 aqui, ó, é negativo. E maior que o 11 também é negativo. A pergunta da letra B é: aonde que o lucro vai ser maior que zero e aonde que vai ser menor que zero? Ou seja, onde que vai ser o lucro e onde que vai ser o prejuízo? Lucro é mais, né? Onde tiver mais. Então, ele vai lucrar vendendo entre 3 e 11 peças. Não é, ó? Lucro vendendo entre 3 e 11 peças. No caso, nem é X, né? É N, né? Que o N está fazendo o papel do X. Então, ele vendendo entre 3 e 11 peças, ele vai ter lucro. Prejuízo. Se ele vender menos que 3, ou seja, se o N for menor que 3, ou se ele vender mais que 11. Se ele vender mais que 11, ele também vai ter prejuízo. Então, esses são os dois casos. O lucro, para ter lucro, ele tem que vender entre 3 e 11. Para ter prejuízo, ele tem que vender menor que 3 e maior que 11. E para não ter nem lucro e nem prejuízo, ele não perguntou, mas é óbvio, né? Para ele não ter nem lucro e nem prejuízo, ele tem que vender 3 ou 11. Se ele vender 3 ou 11, ele não vai ter nem lucro nem prejuízo, vai ficar no zero. Beleza? Mas a pergunta só foi essa, lucro e prejuízo. Então a resposta seria essa.
Pode apagar, gente. Alguém copiando. Então, vamos lá. Quinta questão, pergunta. Para quantos valores inteiros de x essa função aí é positiva? Bom, você tem que fazer essa mesma coisa aqui, ó. Chegar nesse gráficozinho. Se a função fosse essa, para quantos valores de x ela seria positiva? Ó, maior que 3 e menor que 11. Tem o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, seriam 7 números. Ela seria positiva. Se eu substituísse qualquer um desses 7 valores nela. Então, é a mesma coisa, só que a função não é essa, né? A função é essa da quinta questão. Mas o raciocínio é igual. Então, a gente vai precisar calcular o delta e as raízes para poder fazer o gráfico. Como você já está vendo que o termo A é negativo, ela vai ser decrescente. Então, ó. Quinta questão. Vamos lá. O delta vai ser quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar 64 menos 48. Que vai dar 16. O delta vai ser igual a 16. Beleza. X, né? Menos B, no caso, menos 8, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes A, que é menos 1. 2 vezes menos 1, eu vou colocar logo menos 2, ó. Aí, x1, 8 com 4 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. E o x2 vai dar menos 12 dividido por menos 2, que dá 6. Então, ó, 2 e 6. O gráfico é assim, né? Ó, decrescente. Decrescente. E aqui são os números 2 e 6. E positivo, né? Porque o buchinho aqui está acima do eixo X. Então, ele perguntou quantos são os valores em que X é positivo. Vamos lá. Quais são os números que estão entre 2 e 3? 2 e 6, na verdade, né? É o 3, o 4 e o 5. Então, só esses 3 valores aqui vão fazer a função ser positiva. Ou seja, se eu substituir o 3, ou 4, ou 5, nessa função aqui vai dar um resultado positivo. Qualquer outro que eu substituir vai dar um resultado negativo. Exceto quem? O 2 e o 6, né? Se eu substituir o 2 e o 6, vai dar 0. Se eu substituir qualquer outro número, vai dar negativo. Então, só esses 3 números aqui fazem a função ser positiva.